Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um trabalho do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, daqui da cidade de Itajubá. E como temos feito todos os meses, nós estamos estudando, conversando sobre a Revista Espírita, que é mais uma obra editada, lançada, escrita por Allan Kardec, e que tanto, muitas vezes, o espírita deixa de lado e não conhece, e é tão importante, né, esse complemento da Revista Espírita. Então, desde janeiro, nós estamos fazendo estudos correlatos entre o mês que foi publicado por Kardec, os artigos, e o mês em que nós nos encontramos. Então, estamos estudando a primeira revista, que foi lançada em 1º de janeiro de 1858, e já fizemos todos os meses de janeiro até agora. Você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, é só digitar Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, na nossa playlist tem lá, Revista Espírita. E hoje nós vamos falar sobre a revista de junho, já que estamos no mês de junho de 1858, o que Kardec queria nos dizer à época, que serve até os dias de hoje. E para isso, convidamos a Vânia Duarte para conversar conosco. Olá, Vânia, tudo bem? Dê um alô aí. Alô, tudo bem? Tudo bem com vocês, né? É uma grande alegria poder participar desse projeto, porque a Revista Espírita é um trabalho, assim, muito importante, principalmente para nós espíritas complementarmos, né, o nosso estudo da doutrina espírita. Eu estou muito feliz. Obrigada. Nós também estamos felizes, né, por você ter aceitado o convite. Também a trabalhadora de nossa casa, Raquel Russo. Olá, Raquel. Olá a todos, eu também agradeço pelo convite e acho muito importante mesmo o estudo da Revista Espírita. Eu estou conhecendo mais agora e é isso, a gente precisa estudar e aprender. Muito bom. E o nosso companheiro, que é do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, uma casa co-irmã aqui de Itajubá, o Estevão Romão. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado. Olá a todos. Eu agradeço inicialmente o convite para essa forma de estudo da Revista Espírita, que de fato é muito importante que nós dispensemos um pouco de nossas atenções ao estudo da Revista Espírita e principalmente nessa forma de diálogo aqui. Então eu agradeço muito o convite. Isso é muito bom. Então vamos fazer de uma forma informal, dialogando, para todos aprendermos juntos. E, como todo trabalho espírita, começamos com uma prece e vamos pedir ao nosso amigo Estevão, que vai nos fazer uma prece cantada. Vamos nos sintonizar com a prece com ele, por favor, Estevão. Então vamos elevar os nossos pensamentos e orar a Jesus. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão,
Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Senhor Deus. Querido Mestre amigo Jesus, pedimos o amparo e a proteção, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Estevão. Para quem não sabe, essa é a prece que Abigail fez, né, que está no livro Paulo e Estevão, à frente, né, do cadáver de seu pai, ali flagelado, e que emocionou o próprio Licínio Minúcio, e agora Estevão vem nos emocionar com essa prece para começarmos o nosso trabalho. Então, conectados com o alto, vamos falar dessa revista espírita, e que, na verdade, era um jornal que saía todos os meses, por isso Jornal de Estudos Psicológicos, né, o seu subtítulo, e Kardec fazia de uma forma que ele fragmentava os artigos. Então, no mês passado, no mês de maio, ele começou a falar sobre a teoria das manifestações físicas, os fenômenos físicos, e ele começou, né, com algum exemplo e deixou para explicar melhor agora em junho. Então, nós começamos com o artigo, né, de complementação ao artigo anterior, que vamos pedir ao Estevão para explicar para nós e colocar as suas considerações. Por favor, Estevão. Isso, obrigado, Carlos. Então, vamos fazer alguns comentários a respeito deste segundo artigo da teoria das manifestações físicas. Só fazendo uma rápida consideração em relação ao artigo anterior, do mês de maio, foi falado nesse artigo também chamado Teoria das Manifestações Físicas a respeito do perispírito, que é uma matéria eterizada e passível de modificações, até mesmo podendo sofrer uma determinada espécie de condensação, e em certos casos tornando inclusive perceptível aos olhos materiais, que é o caso que acontece nas manifestações, nas aparições vaporosas. E ainda fala que essa condensação ela pode chegar a um ponto de até produzir uma determinada resistência e se tornar tangível. E isso tudo, então, foi mencionado no artigo anterior, falando inclusive de casos onde um piano tocaria aparentemente sozinho, mas na verdade ele não estava tocando sozinho. Na verdade, estavam sendo feitas, ou melhor, os espíritos conseguiam fazer com que essas teclas, elas ressoassem, que elas se abaixassem e que fizessem ressoar aquele som ali do piano. Tudo por meio dessa modificação da substância eterizada, dessa substância do perispírito. Mas como isso se opera, conforme o Carlos mencionou, vai ser explicado agora, nesse segundo artigo de Teoria das Manifestações Físicas. Então, eles colocam algumas questões feitas a São Luís a respeito dessas manifestações. E aí, como que vai ocorrer, então, como que vai acontecer essa modificação nessa matéria eterizada para tornar perceptível e tangível, então, e assim acontecerem essas manifestações. Então, uma das perguntas que eles colocam é justamente essa: como que um espírito pode aparecer com a solidez de um corpo vivo? E a resposta que é dada para Kardec, para as pessoas naquele momento, em 1858, quando foi divulgado esse artigo, ele fala que combina-se parte do fluido universal com o fluido que o médium liberaria, dessa forma produzindo esse efeito. Então, existe uma combinação do fluido universal com o fluido que o próprio médium libera. E dessa forma,
consegue-se esse tipo de efeitos. Mas tem diversos tipos de efeitos. Um deles, por exemplo, foi citado o caso do piano, mas também haviam sido vistos diversos tipos de efeito, como, por exemplo, uma mesa sendo erguida, objetos sendo transportados de um determinado local para o outro. E, a princípio, muitos pensariam que o espírito, então, solidificado ali após a matéria ter sofrido essa modificação, conseguiria com seu próprio braço elevar ou levantar uma mesa ou transportar um objeto. Isso é tão interessante porque a resposta, ninguém havia pensado em como isso poderia acontecer. E a resposta que São Luís e que os espíritos dão a essa questão é completamente diferente do que qualquer um poderia ter imaginado. Ele fala que o espírito evocado, ele vai aurir do fluido cósmico universal, tanto do fluido cósmico ali que ele trouxe para si, quanto do fluido do médium, que o médium libera, e vai animar a mesa, por exemplo, sendo essa mesa o objeto a ser levantado, vai animar essa mesa com uma vida factícia, ou seja, com uma vida temporária, não é uma vida real que vai se estender por anos e anos, conforme acontece conosco. Não, mas uma vida factícia. E essa vida, então, a mesa agora estando animada desse fluido, ela vai se submeter à vontade do espírito. Então, não é o espírito que a ergue com o seu braço, mas sim anima essa mesa de uma vida factícia por um determinado período de tempo e, por meio da vontade do espírito, essa mesa obedece a essa movimentação. E, geralmente, é colocado nesse artigo também que os espíritos que se ocupam desse tipo de fenômeno são geralmente espíritos mais inferiores, porque o perispírito desses espíritos também é mais grosseiro, é mais material, é mais próximo da matéria do que um espírito elevado, então eles têm maior facilidade para esse tipo de fenômeno, enquanto que os espíritos mais elevados, eles possuem a força moral e normalmente não se ocupam desse tipo de fenômeno. Quando eles precisam de exercer alguma coisa relacionada, precisa que aconteça algum tipo desse fenômeno, eles se utilizam desses espíritos mais inferiores, desses espíritos menos adiantados, para que assim se proceda o fenômeno. Então, conforme é colocado mais à frente nesse mesmo artigo, o princípio vital, ele reside nesse fluido universal. E é então com esse fluido que ele anima a matéria de uma espécie de vida factícia, né? A matéria, então, ela se anima de uma vida semelhante, de uma vida factícia, de uma vida temporária. Então, como nós mencionamos, não vai ser o espírito que vai levantar essa mesa, que vai mexer o objeto com o seu braço, mas sim a mesa que irá se submeter a uma vontade do espírito. Uma outra parte que eu destaquei aqui, que eu achei muito interessante, é o seguinte: o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe a sua impulsão do espírito, quer seja encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Então, quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo, no estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui: a aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Então, tudo relacionado a esse agente principal, a esse fluido, a esse agente principal das manifestações, dessas aparições, tanto das aparições dos espíritos, quanto a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Então, esse objeto, momentaneamente vivificado, vai agir conforme faria o ser vivo. Só que a diferença é, ele não tem vontade própria, né? Conforme nós destacamos, ele segue a vontade do espírito. Então, vai depender da vontade que o espírito, vai depender daquilo que o espírito deseja, daquilo que ele vai emitir com seu pensamento, para que esse objeto, então, movimente-se da forma com que o espírito bem entender. E existem muitas pessoas, são chamados os médiuns de efeito físico, que essas pessoas, elas possuem uma propensão a emanar esse fluido, que é uma consequência da sua organização.
né? É isso que constitui propriamente os chamados, então, médiuns de efeito físico. Então, eles liberam esse fluido, então precisa... Qual que é a participação do médium nesse acontecimento, nesse evento, nessas manifestações? É a liberação desse fluido, e muitas vezes o médium nem percebe que ele nem está consciente disso, são os chamados médiums naturais. É o que distingue os médiums, no caso naturais, dos médiums facultativos. Os naturais, então, eles não estão nem dando conta de que eles estão servindo, que eles estão fornecendo esse fluido para que o espírito, assim, atue sobre a matéria. Então, é muito semelhante ao que acontece quando nós, por exemplo, encarnamos, e é por intermédio, é por meio do nosso perispírito que nós conseguimos atuar sobre a matéria. É até interessante quando ele coloca aqui nesse artigo ainda no finalzinho, para fazendo nós pensarmos que ao invés de uma mesa, se nós estivéssemos trabalhando, se nós estivéssemos considerando uma estátua de madeira, a gente, ao invés de ter uma mesa, teria uma estátua que se movimentaria, que bateria, que responderia por movimentos e pancadas. E aí, o que ele fala, numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Então, da mesma forma, similarmente ao que acontece com nós, atuando sobre a matéria, que é o nosso corpo físico, acontece também com a mesa, com a estátua, só que guardadas as devidas proporções, que o nosso corpo físico é o nosso instrumento aqui de trabalho, mas que para o espírito atuar sobre ele é necessário o perispírito. E quando temos ali um médium de efeito físico e um espírito desencarnado que saiba aproveitar desses fluidos liberados pelo médium, pelo próprio fluido cósmico universal, ele pode animalizar, ele pode, na verdade, animar um determinado objeto de uma vida factícia, de uma vida temporária, e assim, então, imprimir a sua vontade sobre aquele determinado objeto que não tem, que não possui inteligência. Então, é mais ou menos isso que é falado nesse artigo. É muito interessante essas considerações, isso que foi colocado aqui, porque, de fato, tira aquela imagem que a gente poderia ter de um espírito vindo e carregando um objeto com a sua mão. É muito elucidativo essas questões. Então, se vocês tiverem algum comentário, quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Alguém gostaria de complementar, Vânia? É bem interessante, porque tem aquela situação das casas mal assombradas, né? E a pessoa acha que se mudar de casa acabou com o problema, né? E às vezes vai para outra casa e continua tendo efeito físico na casa, movimentos de portas, de objetos, né? Então é uma situação assim muito esclarecedora nesse sentido para mostrar que não é a casa em si que é o problema. É um médium que é assombrado, né? É o médium que doa o material para os espíritos assombrarem ele. O interessante, Estevão, é que com essa explicação a gente reforça o quanto que o espiritismo é racional, não é? Ele não fala do fenômeno apenas pelo fenômeno, ele dá uma explicação, né, consolidada, racional. Por isso que nós sugerimos, né, quem quiser conhecer um pouco mais, estudar o capítulo 14 de A Gênese, né, que é o último livro escrito por Allan Kardec, que tem um capítulo só falando sobre fluidos e tem outras explicações a respeito. Então, muito obrigado, Estevão. Então, Kardec fazia isso, ele continuava, né, o que já estava escrito nas obras básicas, os princípios espíritas. Nessa revista espírita, ele respondia às cartas, né, que recebia, ele divulgava também artigos que saíam em outros jornais, ou a favor ou contra a doutrina espírita, e ali inseria suas considerações bastante racionais, bastante lógica. Então, é sempre interessante ler a Revista Espírita, e esse é o nosso objetivo aqui também, suscitar a vontade de ler a Revista Espírita, porque ali a gente se encontra com Kardec. E Kardec estava preocupado com valores, né, com vícios, com defeitos, e reforçava com os comportamentos. E é isso que a Raquel vai conversar conosco agora. Por favor, Raquel. Então, agora nós temos a apresentação na Revista Espírita, de junho de 1858, de uma parábola de São Luís, que ele faz à médium, a irmã Cidufo, que é a preguiça. Então, ele conta que um homem, né, saiu de manhã e foi procurar trabalhadores
para o campo, para as suas plantações, e ele encontra no caminho 2 homens sentados, sem fazer nada, de braços cruzados. E aí ele chega a um deles e fala: "Que fazes aí?" E esse responde que ele não tem trabalho e que está ali esperando até que consiga alguém para trabalhar. Aí o fazendeiro diz: "Pega então sua ferramenta, né, e vem para o campo, que você vai cortar as plantas, vai arar o solo, trabalhar nas minhas terras, e a tarefa é dura, vai até a noite, mas eu pago um bom salário." Aí o operário, então, pôs a enxada no ombro e agradeceu. Aí tinha um outro operário, o senhor estava indo embora, o fazendeiro, e ele disse: "Senhor, deixa-me ir também, eu também estou aqui procurando trabalho." E aí, então, sim, o fazendeiro então dividiu entre eles para que os 2 pudessem trabalhar. E esse último, o segundo com quem o fazendeiro conversou, trabalhou duro mesmo até o final da tarde. E o outro não. O primeiro com quem ele conversou parou, cansado logo e reclamando, e ficou sentado. Aí veio, né, o dono do campo, examinou o trabalho e chamou esse bom operário e disse: "Você trabalhou muito bem, está aqui o seu pagamento." Já o outro, ele disse: "Não é justo que você, que não fez nada, seja recompensado." E não lhe pagou e foi embora. Então, aí São Luís diz, né, que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias ociosos, mas para ser útil aos seus semelhantes. Achei muito interessante ele enfatizar essa situação de que estamos aqui para sermos úteis aos outros, aos nossos semelhantes. E aqueles, ele diz, cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso, deverá recomeçar a tarefa. Então vemos a seriedade de estarmos na preguiça, nos deixando imobilizar por uma situação. Então precisamos pensar bem. Haroldo Dutra, por exemplo, ele mostra um outro lado que também achei interessante, que todo ser humano deseja harmonia, mas nem todos estão dispostos a plantar, a semear. Preguiça de semear. Não estou disposta. Então, todo mundo quer ter uma boa convivência, mas nem todos estão dispostos a cultivar a paz e a harmonia. E aí a gente se pergunta, né? Estamos nós dispostos a semear o que desejamos receber? E aí, na Revista Espírita, a gente encontra textos complementares e Joana de Ângeles, ela dá aí a sua opinião, dizendo que a preguiça é um desvio de conduta natural, porque, é claro, depois de um dia de trabalho, cansados, precisando de repouso, aí sim, precisamos recompor as forças físicas. E não só as forças físicas, mas precisamos recompor o entusiasmo que temos para a luta do dia a dia. Mas o problema é quando ela se torna prolongada, aí ela apresenta-se como patológica. E a preguiça pode se expressar de maneira tranquila, né? Quando primeiro a gente fica muitas horas, né, no quarto, luz apagada, dormindo mais tempo, cortinas fechadas. Lentamente essa conduta pode se tornar enfermiça. É aí que devemos tomar cuidado, porque gera conflitos psicológicos por não se considerar uma pessoa de valor. Então, se a pessoa está muito parada ali, né, no seu quarto, na sua casa, e se sente que não é só o cansaço do trabalho que está precisando ser, né, considerado, mas sim ela começa a achar que ela não tem valor, que nada acontece de bom para ela. Então começa a achar que não tem merecimento, e aí sim essa conduta se torna enfermiça e transforma-se até em pessimismo. A pessoa fica negativa, né, com ressentimento. Pode também essa preguiça inicial transformar-se em um mecanismo de autodestruição, devido à crescente falta de aceitação de si mesma. A pessoa fica retraída, ela evita qualquer estímulo que possa tirá-la dessa constrição.
e numa constrição que ela se submeteu espontaneamente. Ela refugia-se na inveja, por exemplo, e começa a fazer acusação aos outros, a maledicência, por exemplo, uma das coisas. E ela se nega a oportunidade de se recuperar interiormente para enfrentar os embates que são naturais da nossa vida. E ela mostra também, Joana de Ângeles, que a preguiça se mostra também de uma outra forma, que a pessoa se isola como vingança contra a sociedade, aí ela não quer ter envolvimento com nada e com ninguém. Ela distancia-se de todos, da família, dos amigos e de si mesma, prolongando-se até isso virar uma depressão. E o corpo, que é instrumento do espírito, então na preguiça, o corpo parado, ele é instrumento do espírito, então ele precisa de movimento, porque eu preciso cuidar então da saúde do corpo, da própria estrutura corporal. Já o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes, não é assim? Se não temos reflexões, não temos pensamentos, cabeça vazia, não estamos nos nutrindo de energia saudável. E a indolência leva à perda dessa movimentação corporal, que pode trazer aí problemas respiratórios, digestivos, né? Um quadro doentio. Esse quadro doentio pode ir piorando. Então, é natural que nesse ponto a pessoa atraia espíritos ociosos que se comprazem, né, dessas energias, sendo conduzido então a quadros mais graves. E a terapia para preguiça, então, qual é, né, de Joana de Ângeles? E ela diz que às vezes o paciente até pode ele mesmo, ele recebe uma inspiração do seu mentor, uma inspiração superior, e ele fala: por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando eu vou suportar essa situação? E isso já é um despertar para uma mudança de conduta. Surge, então, constrangimento, a pessoa se sente inútil. E esse constrangimento é bom porque dá início ao trabalho de reforma íntima e ao desejo de reconquistar a saúde e o bem-estar. A pessoa passa a ver a preguiça como causadora de aflições que são desnecessárias. Então, esse processo inicial proporciona estímulos para a mudança de comportamento, liberando essa energia que ficou estagnada por esse tempo todo. E o passo seguinte é destruir essa fama, né, essa identidade de preguiçoso, experimentando uma alegria que decorre do ato de servir. E isso também sempre chama a minha atenção, né, que servir o semelhante, estamos aqui para isso. O ego cede lugar na necessidade de convivência, então, porque agora preciso estar junto, preciso de compreensão fraternal. E, por outro lado, a oração, que oferece recursos, a psicoterapia também, passa, né, para a pessoa essa vontade, essa ajuda para ela voltar ao mundo real com uma nova disposição, então. Pelo que nós já estudamos, né? Aí estamos nessa luta do autoconhecimento, o lado sombra. E vamos nos perguntar, né, Carlos, você já se perguntou por que você tem sentimentos e ações negativas que não consegue explicar de forma racional? De onde esse lado sombra vem? Por que é tão difícil ser transformado e como devemos lidar com ele? É verdade. Temos, por isso, né, que a doutrina espírita é também filosofia, porque nos permite esses questionamentos, né, como espíritos que somos. E veja o que a Raquel nos traz. Há 163 anos, Kardec escrevia algo que é tão atual, não é mesmo? Tanto é que Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, escreve livros, né, sobre esse assunto, que é o que ela nos trouxe também, para que nós possamos estudar e nos estudarmos também. Né? Obrigado, Raquel. Então, Kardec também, quando começou as suas pesquisas, ele criou a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, que foi o primeiro centro espírita do mundo, né, em Paris, e lá existiam reuniões mediúnicas, onde ele, de certa forma, com autorização do seu mentor, São Luís, convocava espíritos que faziam parte até da própria história, para fazer perguntas sobre a forma, né, que ele desencarnou e alguns comportamentos que ele tinha quando em vida.
Então, vamos pedir para a Vânia que ela vai nos trazer uma dessas personagens. Por favor, Vânia. Então, a minha parte é sobre as confissões do rei Luís XI. Foi extraída da vida do Luís XI, né, ditado a Hermes Defoe. Nós vamos ver lá no mês de março que essas confissões já começaram lá atrás. Mês de março, ele já disse sobre a morte do Conde Charolais. Como ele armou a morte do Conde Charolais. E não deu certo, gente. Então, para aqueles que tiverem a curiosidade, dá uma olhadinha lá, dá uma lida, que é muito interessante. Depois, ele conta no mês de maio a sua triste morte. Para um rei, foi uma morte muito triste, realmente. Então, é mais uma partezinha da vida dele. E hoje nós vamos ver o envenenamento do Duque de Guienne. Antes, só para nossa localização histórica, né, ele nasceu em 1423 e desencarnou em 1483, com 60 anos, né? E ele reinou desde 1461 até a sua morte em 1483. Então, ele já começa dizendo que ocupou-se, né, depois com Guienne. Ou seja, depois de tudo que ele fez lá atrás, agora ele se ocupou com Guienne. Guienne o conde, o duque de Guienne, desculpe, era irmão dele. Então, ele começa dizendo assim, o Odette Didier, o senhor de Lescun, era um grande preparador de guerra. E o objetivo dele era passar essa vivacidade, esse amor pela guerra, para esse duque de Guienne, que é o irmão do rei Luís XI. Só que ele tinha um inimigo muito, muito difícil lá para ele enfrentar, que era a amante do duque de Guienne, que era a senhora de Thouars. Então, essa mulher, ela não procurava senão tirar partido da situação. Ela tirava vantagem em cima desse amor que esse jovem duque tinha por ela. Então, e ao mesmo tempo, ela fazia o máximo para desviá-lo das guerras, porque naquele tempo, a guerra tinha esse objetivo, de formar os casamentos para unir também os seus patrimônios, suas riquezas, suas terras e aumentar os seus reinos, né? Então, ela sabia que se o duque de Guienne se casasse, ela ia perder o seu amante. Então, ela passou a envolvê-lo e fazer com que ele desistisse dessa ideia. E nisso, seus inimigos secretos se aproximaram dela e começaram a elogiar a noiva, começar a falar das suas brilhantes qualidades, e ela ficou muito nervosa com isso, ficou muito brava, enciumada e com medo também, porque ela sabia que em breve ela ia perder a sua qualidade, né, de amante do duque. Então, ela vai, conversa com ele e consegue fazer, usando todo os seus argumentos, e chorando, e orando, e pedindo para que ele desistisse, e ele tinha uma personalidade assim meio fraca, e ele acabou aceitando que ele realmente não deveria se casar e não deveria ir mais para a guerra. Então, ele vai e comunica essa sua decisão. Então, ele comunica ao senhor de Lescun a sua decisão. E o senhor de Lescun, ele não gostou muito dessa ideia, porque ele sabia dos prejuízos que causariam, né, essa decisão. Aí ele vai e manda avisar o duque de Bretanha, né, e os seus interessados, que não haveria mais casamento e nem guerra, né. Então, essa, porém, não surtiram muito efeito, porque ele mandou, o duque de Bretanha enviou pessoas para tentar convencer, né, o duque de Guienne a voltar para a guerra, mas não adiantou. Aí, a favorita acabou convencendo ele, porque, de repente, ele ficou meio na dúvida, ela convenceu ele que não deveria realmente ir para a guerra. Então, com receio que seu irmão atribuísse, de repente, a Lescun
a morte da preferida, porque eles resolveram que então a preferida tinha que sair de cena. Então eles iam dar um jeito de matar a preferida. Então eles resolveram armar, né, uma trama toda para poder matar a preferida. Só que os príncipes, eles tinham interesse de matar a preferida, mas eles não tinham interesse de matar o conde não tinha interesse de matar o duque de Guienne. Então, o que aconteceu? Eles arrumaram, junto ao senhor Dutoit, eles resolveram que deveriam tirar a preferida de cena e foram conversar com o monge que era um confessor do Duque de Guienne, se ele não ajudaria a tirar a vida da preferida. E esse monge acabou ajudando a fazer isso. Ele sabia que o Duque de Guienne ele tinha uma personalidade meio fraca, e ele sabia que ele correria alguns riscos se ele não topasse. Só que nisso o Luís XI, ele sabia também que se o Duque de Guienne viesse a falecer, ele teria também algumas vantagens, porque o Duque de Guienne já estava armando alguns movimentos para combater as decisões do Luís XI. Ele queria aumentar os impostos. Então, ele acabou vendo que seria uma boa se o irmão também falecesse, né? Então, ele convence o abade a envenenar o seu irmão, e esse abade, também querendo apoio do Luís XI, né, para preservar a própria vida, ele acaba encomendando uma fruta envenenada que é oferecida à preferida, e ela, naquela refeição, naquele lanche lá, ela resolve oferecer também um pedaço ao Duque de Guienne. Os dois, né, tanto o monge quanto o Luís XV sabiam que poderia isso acontecer. Só que os príncipes não tinham intenção de matar o Duque de Guienne, eles só queriam tirar a preferida. Agora, se isso acontecesse, deveria ser considerado só um acidente, né? E daí, só que a preferida acaba pegando a fruta e oferecendo também ao Duque. E ele tira um pedaço e ela come uma parte maior, ela acaba desencarnando ali na hora, e ele ainda fica doente por algum tempo, só que ele acaba depois, mais para frente, também desencarnando. Ele desencarna muito jovem, né? Aí acontece que todos eles ficaram assim com medo de ser acusado, né? Cada um tentava defender o seu lado. Mas os príncipes, nesse momento, eles ficaram assustados que poderiam ser acusados, porque tinha provas de pedido que eles fizeram ao abade para matar a preferida. Só que esses documentos foram parar nas mãos do rei Luís XI. E daí o rei, aproveitando, tendo esses documentos, ele achou, bom, agora eu estou garantido que eu não vou ser acusado, porque eu tenho esses documentos em mãos e os príncipes não vão poder me acusar, ninguém vai poder me acusar. Então, ele tinha os príncipes também nas mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, o abade, ele também tinha uma prova nas mãos que o Luís XI, Luís XV, gente, desculpa, Luís XI não poderia acusá-lo. Então, ele diz que ele estava em desentendimento com o Duque de Guienne, e daí o Luís XI manda uma carta para ele, né, para ele providenciar tudo, então, para que ocorresse a morte da preferida do irmão dele. Então, ele tinha esse documento em mãos também. Então, aconteceu que tudo passou como se fosse apenas a morte, né, da preferida lá, e o Duque, ele acabou ficando doente e desencarnou logo em seguida.
nem deram nenhum antídoto para ele, porque os príncipes sabiam que se alguém desse antídoto para ele do veneno, já estaria se entregando, né? Então, acontece que todo esse processo, né, acabou favorecendo o Luís XI. E daí a gente vê que Kardec, ele coloca, né, divulga essa história, porque, na verdade, não era tanto para satisfazer a curiosidade das pessoas, mas ele mostra também o arrependimento, de alguma forma, do Luís XI na espiritualidade, quando, inclusive, ele diz assim, eu estava tão pervertido que não hesitei em cometer esse crime. Então, ele mesmo confessa o quanto ele foi irresponsável, o quanto ele foi insensível com relação ao próprio irmão, né? E daí, no final, Kardec põe uma observação, até eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, no número anterior, vimos os detalhes interessantes dados por Luís XI relativamente à sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável sob o duplo ponto de vista da história do fenômeno das manifestações. Aliás, só tínhamos dificuldades quanto à escolha. A vida desse rei, tal qual foi ditada por ele próprio, é incontestavelmente a mais completa que possuímos e podemos dizer a mais imparcial. Então, era uma prova histórica aquela comunicação do Luís XI, né? E veio complementar a história, na verdade, né? O estado de espírito do Luís XI que lhe permite hoje apreciar as coisas a seu justo valor. Então, ele já conseguia observar quanta coisa ele fez de errado. Então, como fenômenos de manifestação, esse trabalho oferece um interesse especial. Ele prova que as comunicações espíritas podem esclarecer-nos sobre a história, e desde que saibamos colocar condições favoráveis, fazemos votos que a publicação da vida do Luís XI, bem como, não menos, a interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, venha em breve colocar-se ao lado da de Joana d'Arc. Joana d'Arc também ditou a sua própria história, né? A Irmã de Faux. Então, foram duas histórias assim que vieram complementar muitas brechas na história que nós temos aqui, sem essas informações, esses detalhes minuciosos que eles nos deixaram, né? Então, é essa a nossa parte. Muito bom. Veja que o objetivo de Kardec é sempre educar o espírito, tanto com situações que aconteceram aqui, quanto o que acontece na espiritualidade. E, como eu falei, ele também trazia, né, algumas reportagens que saíram em outros jornais para comentar. Então, ainda continuando a questão das teorias das manifestações físicas, né, Estevão vai trazer para a gente uma reportagem que saiu em outro jornal e Kardec explicou. Por favor, Estevão. Isso. Então, pegando um gancho no comentário que a Vânia fez, quando eu mencionei aqui, quando nós falamos a respeito das teorias das manifestações físicas, ela comentou a respeito daqueles fenômenos que às vezes a gente fala de uma casa mal assombrada, e muda de casa e o fenômeno continua acontecendo. Bom, nesse artigo, que chama O Batedor de Bergzabern, que é uma cidade na Alemanha, lá em 1852, é a data do primeiro artigo que foi publicado na revista no mês anterior, na verdade, em maio. E aí, só fazendo uma recapitulada aqui rapidamente, do que acontecia. Um quarto de uma determinada criança, que depois, no segundo artigo, nós descobrimos que se trata de uma menina de nome Filipine, no quarto dessa garota, acontecia de se escutar diversos barulhos, de batidos, de ruído, e muitas vezes essa menina, ela pedia para que fossem dados uma determinada quantidade de golpes. Então, se fossem pedidos 4 golpes, davam-se 4 golpes, assimilar a um barulho de um martelo, por exemplo, naquele quarto. E a criança ainda alegava que ela tinha visto um homem grande, mal encarado, e que se mantinha ali diante dela, próximo do leito. E aí muitas pessoas iam para lá, então, e viam o que estava acontecendo. E aí a criança, ela foi conduzida, isso no final do artigo anterior, do artigo da revista do mês de maio,
ela foi conduzida, essa criança, à casa de um Dr. Beutner, que depois passa a ser chamado no próximo artigo de Dr. Bentner, provavelmente algum problema na grafia, alguma questão relacionada a isso, mas ela passa para a casa desse doutor para tratar dos seus problemas de saúde e os fenômenos passam a acontecer na casa desse doutor. Então, aquilo que a Vânia comentou no início, eu achei muito interessante, porque é justamente isso que acontece. Na hora que ele mudou a criança de local, os fenômenos passaram a acontecer para onde a criança foi. E então, vamos agora então ao segundo artigo, onde ele começa a comentar um pouco mais a respeito desse mesmo batedor de Berchtesgaden, desse mesmo caso de manifestações dessa criança. Então, a criança filipina, ela volta à casa dos pais, e os fenômenos começam a acontecer de maneira mais intensa, segundo relatado na nova brochura alemã, publicada em 1853. Então, agora os fenômenos não eram só mais as batidas e as arranhaduras que continuavam, mas também começaram a barulhos parecidos de assobio, parecidos de uma corda de violoncelo, por exemplo, mesmo coisas que eram jogadas do quarto até a cozinha da casa, até outros cômodos da casa, melhor dizendo, o pai que em determinados momentos entrava no quarto dessa filha e era atirado sobre ele sapatos, almofadas e diversos outros objetos. E muitas pessoas presenciavam aquele fato, inclusive de uma cama sendo levantada com 4 homens sentados sobre aquela cama. E ainda assim a cama se ergueu, conforme nós mencionamos anteriormente. Nós agora entendemos a necessidade daquela criança que era uma médium de efeito físico, natural, não tinha ciência de tudo que estava acontecendo, mas liberava aqueles fluidos e dessa forma um fenômeno poderia se produzir. Então, diversos outros fenômenos eram observados, objetos de peso relativamente grande ficavam suspensos sob o dedo da criança, e muitos desses acontecimentos, praticamente todos eles aconteciam quando essa criança estava adormecida. Então, ela estava muitas vezes deitada no quarto, proferia algumas palavras, por exemplo, pedindo para que aquelas pessoas que estavam ali se afastassem, porque algum objeto poderia ser lançado, e os móveis no quarto dessa criança estavam todos desorganizados, então havia muito barulho, muita bagunça ali dentro. Então, depois as pessoas iam sempre acompanhando esse fenômeno, e aí eles começaram a criar alguns certos códigos para a conversa com esse espírito. Um médico, por exemplo, conforme relata o artigo, ele teve a ideia de entender que seria sim o primeiro ruído, e um segundo ruído seria um não. E aí ele confirma essa interpretação e começam então a ter diversas comunicações com aquele ser que estava ali. Além disso, em outros casos, em outros momentos, acontecia de cessarem os ruídos e a menina repousava tranquilamente. Ela estava deitada tranquilamente na sua cama e muitas vezes ela prostrava-se e unia as suas mãos de olhos fechados, como se ela estivesse orando em alguns momentos. Depois ela olhava vagamente para a direita, depois eu olhava vagamente para a esquerda, como se algo extraordinário tivesse ali chamando a atenção dessa criança. E aí parecia que ela dirigia a palavra a alguém, ela estendia gestos a algumas pessoas, enfim. Então era muito... e ninguém sabia o que estava acontecendo. Ao despertar, eles interrogavam aquela criança do que estava se passando ali. E de início ela não falava, mas depois de vários pedidos, segundo o que consta na revista, ela explicou que ela havia visto conduzirem e crucificarem o Cristo no Gólgota, que a dor das santas mulheres prostradas ao pé da cruz e a crucificação haviam lhe produzido uma impressão impossível de descrever. Olha até onde ela foi, o que ela viu, o que ela tinha visto naquele momento ali. Depois, ela também disse que foi conduzida a uma vasta igreja onde assistiu a um serviço fúnebre. Então, ela guardava essas impressões daquilo que ela havia visualizado enquanto ela estava naquele estado. E depois de um determinado período de tempo, a saúde dela também começa a se agravar. Os problemas de saúde começam a aparecer e causam inquietação. Por quê?
ela agora, ela estava sofrendo de uma surdez temporária. E era uma surdez que ela mesma declarava o momento em que ela ia ficar surda. Ela dizia que ficaria surda às 3 horas da tarde, por exemplo, e aquele efeito, aquela surdez, iria se prolongar por um período X de horas. E, de fato, aquilo acontecia. Além disso, ela já estava num estado de não conseguir, muitas vezes, reconhecer o pai, reconhecer a mãe ou reconhecer a irmã. Ela simplesmente passava e não dava conta daquelas pessoas, ela não conseguia reconhecer quem aquelas pessoas eram. Ela estava num estado de, entre aspas, estupidez, conforme é colocado aqui na revista. E logo em seguida, explica-se o que estava de fato acontecendo ali. Essa criança, Philippine Sanger, era uma médium natural, ou seja, ela nem tinha consciência do que estava acontecendo ali, e ela era muito, de fato, muito complexa. Porque os fenômenos que aconteciam ali, em vista daqueles fenômenos ali, ela era uma sonâmbula estática. Então, segundo o que é relatado aqui na revista, todos esses fenômenos que aconteciam, esses fenômenos, olha só, para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, ou seja, faz-se necessário entendermos um pouco a respeito da emancipação da alma, para que a gente consiga entender aqueles eventos relatados, porque as visões que foram relatadas por esse artigo, elas não têm nada que não pode ser explicado facilmente. Porque nesses fenômenos de êxtase, é provável, então, que aquele espírito, que aquela criança tivesse sido transportada para um lugar longínquo, onde assistia, talvez, de uma recordação, talvez recordando uma determinada cerimônia religiosa. E ela ainda guardava, a gente admira isso, conforme é colocado aqui na revista, admira-se o fato de ela guardar essa lembrança. Mas isso é não de cara, ela não conseguia, mas era preciso que ainda se insistisse um pouco para que aquela lembrança fosse recordada de fato. E também, um outro caso que é interessante é o caso da surdez e o caso daquele estado em que ela ficava sem conseguir reconhecer as pessoas. Porque se observarmos atentamente, o que se passava ali no caso era um estado cataléptico. Se a gente buscar lá em O Livro dos Espíritos, onde fala a respeito de letargia e de catalepsia, a gente vai ver que a diferença de uma para outra está no caso que a catalepsia fica localizado, né, essa suspensão das forças vitais. E no caso da letargia, você até consegue confundir facilmente com a morte. Na catalepsia, essa suspensão das forças vitais, elas ficam, então, localizadas, e é, por vezes, magnética, que é o caso que acontecia, então, com essa criança. Então, ela perdia ali, por alguns momentos, a audição, mas logo em seguida, aquilo voltava. Da mesma forma, ele coloca aqui em seguida, o mesmo podemos dizer da obliteração, ou seja, da destruição, da eliminação momentânea daquelas faculdades mentais, que não tinha nada de patológico, porque num dado instante estava sem aquelas faculdades, mas logo depois voltava ao normal. E aí o que ele coloca aqui é que essa espécie de uma, entre aspas, estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma. Então a alma se desprendia e ia para outros locais, deixando então ali apenas a vida orgânica, e ela ia perdendo ali um pouco, passava esse estado onde ela não reconhecia muito bem quem eram aquelas pessoas que estavam ali ao redor dela. Então, tamanha a importância de nós sabermos lidarmos com esses tipos de fenômenos que acontecem muitas vezes pelos espíritos estarem ali querendo dizer que estão ali, precisam de comunicar alguma coisa, ou para fortalecer a nossa crença naqueles tipos de fenômenos. Enfim, são diversas as razões, mas nós devemos tratar isso de uma maneira natural, e só o estudo de obras conforme a Revista Espírita mesmo, o Livro dos Médiuns e diversas outras obras de Kardec e das obras espíritas, para que nós saibamos lidar com esses tipos de fenômenos quando acontecem. Exatamente. Muito obrigado, Estevão. E pensar que quando foi lançada essa revista, ainda não tínhamos o Livro dos Médiuns, né? Tínhamos somente o Livro dos Espíritos, e hoje nós já temos essa complementação para estudar.
Eu vou passar para a Raquel agora e pedir para as duas, Raquel e Vânia, serem bem objetivas, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? É muita coisa para falar, a gente tem vontade de explicar, mas o tempo nem sempre nos auxilia. Por favor, Raquel. Aqui é mais uma, né, comunicação de além-túmulo, agora do Sr. Morrison, que era monomaníaco. Então, ele tinha uma mania, uma única mania, que era uma convicção forte, uma ideia fixa, de que ele tinha sido reduzido à extrema pobreza, e ele era muito rico. Então, ele achava que tinha que trabalhar todos os dias, manualmente, para poder sobreviver. Então, é o que ele fazia. As pessoas davam para ele uma enxada, ele trabalhava, e ele recebia o seu modesto salário, ficava contente. Aí, depois que ele faleceu, recém-falecido, esse britânico Morrison comunicou-se através de Irmã Sufo, e, como a gente já sabe, o espírito de São Luís se apresentava, né, como, né, ela, ajudante de Kardec, e ele se apresentava para dirigir a reunião. E o Sr. Morrison estava muito ressentido, né, nessa palestra, ali, né, nessa sua manifestação, e ele, São Luís, diz que após a morte seu espírito não se recobrou. Olha só, ele não se recobrou imediatamente a plenitude de suas faculdades, porque ele sofria pelo bem que deixou de fazer. Era rico e deixou de fazer o bem. É por isso que então ele ficava preso, né, à sua encarnação e não se desligava e não se tranquilizava. Aí ele disse que ele era pobre e que rico é aquele que não tem necessidades. Ele escolheu essa expiação, mas ser rico o enlouqueceu. E ao invés de fazer, então, o bom uso de sua riqueza para aliviar o sofrimento de outras pessoas, ele gastava inutilmente. São Luís acrescenta, então, que é cedo para colocar fim. Veja, então, não é logo depois desse desencarne, então, que o espírito consegue pôr fim a essa situação. Não, é somente através de uma nova existência. E ele dizia mesmo que tantas vezes ele escolheu, e mesmo assim ele pouco progrediu. E que posição social escolheria se pudesse recomeçar? Perguntaram para ele. E ele disse: baixa, baixa, eu não quero ter nada, eu quero só ser encarregado de mim mesmo. No que então São Luís disse: nunca, em lugar nenhum, se tem encargos apenas para si mesmo. O homem responde pelos que o cercam, por aqueles que vieram e que estão sob a sua orientação, mas mais também pelos outros. Reconhece facilmente o estado moral do Sr. Morrison, assim, porque as respostas eram curtas e, quando não, monossilábicas, né? Sempre sombrio e melancólico. E essa persistência das ideias após a morte não deve ser constante. Isso acontece, é notável, mas não é constante por quê? Porque após o desencarne, o espírito tem essa chance de se renovar para uma nova existência. Mas não, ele continuava preso a essa existência imediatamente anterior. E no Livro dos Espíritos, então, Kardec pergunta na questão 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E eles respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos e que normalmente falharam. Na 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é então a mais terrível para o homem, a miséria ou a riqueza? Tanto uma quanto a outra, respondeu os espíritos, porque a miséria provoca revolta contra a providência, enquanto que a riqueza leva aos excessos. Estando rico, na 816, ele pergunta: estando rico sujeito a maiores tentações, não dispõe de mais meios, então, de fazer o bem? E nem sempre faz, disseram os espíritos. Ele dispõe, mas é justamente isso que os torna egoístas, orgulhosos e insaciáveis. E Deus, então, experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens. E quanto pode ser feito com a riqueza? Né? A gente mesmo analisa essa questão. A riqueza gera emprego, construções, o crescimento, auxiliar as pessoas, doar, apoiar a ciência. Então, quanto pode ser feito? E aí, na 905, posso encerrar por aqui, Carlos? Por favor. Temos tempo. Então, muito obrigado, Raquel. E pensar, né, que você falou aí, muita gente quer ser rico, mas não pensa que ele é rico para os outros, e não pensando só em si mesmo.
em tirar partido da situação. Mais um aprendizado para todos nós. E vamos encerrando com Vânia, que traz mais um aprendizado para a gente, por favor. Então, nós vamos comentar a respeito, deixa eu pegar, do Henri Martin. O Henri Martin, ele foi um grande historiador francês, e ele escreveu a história da França, e bem interessante que ele nasceu em 1810, em 1833 ele já publicou a sua primeira obra, e na verdade durante a sua vida ele escreveu 19 obras da história da França. E essas obras foram muito importantes para a França. E Kardec coloca no começo desse artigo, ele vem colocando o seguinte: vemos aqui certos escritores eméritos darem de ombros ao simples enunciado de uma história escrita pelos espíritos. Dizem eles, como os seres de outro mundo podem vir controlar o nosso saber, controlar a nós, sábios da Terra. Ora isto é possível? Então, Kardec coloca que ele tinha os seus opositores, aqueles que não acreditavam nas comunicações publicadas na Revista Espírita, mas ele também dava liberdade para esses seus opositores colocarem as suas opiniões, né, e criticarem até o seu trabalho. E ele ainda coloca aqui: senhores, não vos forçamos a acreditar, nem mesmo faremos o menor esforço no sentido de vos tirar tão cara a ilusão. Ou seja, ele diz assim, no interesse da vossa glória futura, vos convidamos até a escrever os vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, pois a nós tão somente cabe julgar até onde vai o poder de Deus. Isto para que a posteridade não os esqueça. Ela própria verá se lhes deve dar lugar ao lado daqueles que pouco antes repeliram os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje erigem Estado. Então, ele quis colocar ali, de uma forma bem clara, que se eles se acham tão sábios assim, que eles possam colocar isso aí de uma forma que fique para a posteridade, para ver como que eles são inteligentes, né? Que eles sabem até onde vai o poder divino, né? Só que a gente vê que o Henri Martin faz uma colocação diferente, e ele faz questão de publicar o que Henri Martin colocou em uma das suas obras, A História da França. Então, ele diz aqui, eis aqui, contudo, um escritor cuja alta capacidade todos reconhecem e que também ele se arrisca a passar por uma cabeça oca. Também ele arvora a bandeira dos ideais novas, sobre as relações do mundo físico com o mundo extracorpóreo. Então, na História de França, né, que é a história da França, o Henri Martin coloca sobre essas manifestações que a maioria das pessoas acham que estão derrogando as leis ordinárias da natureza, e ele coloca que sobre o êxtase e o sonambulismo, ele discorre-se de uma forma bem clara a sua forma de interpretar. Inclusive, depois ele coloca que os fisiologistas da época diziam que os médiuns que estavam em êxtase ou que tinham as crises de sonambulismo estavam doentes, era uma doença, né? Inclusive, ele comenta sobre um fisiologista muito famoso na época que dizia que Sócrates também era louco porque ele conversava com seu bom gênio, né? E depois ele coloca qual a interpretação dos místicos com relação a esse êxtase e ao sonambulismo. Então, ele coloca algumas coisas assim, vamos só resumir aqui, né, que eles encontram inumeráveis auxiliares e inumeráveis testemunhos fora do misticismo, bem como sustentam que a visão dos estáticos tem, sim, objetos reais e certamente são vistos pelos olhos, não são vistos pelos olhos do corpo, mas pelos olhos do espírito. E depois ele coloca como que a história interpretaria essas manifestações, né?
Então, ele disse que a história não poderia determinar com precisão esses limites, a extensão desses fenômenos, mas sabe que sempre existiram esses fenômenos, inclusive que favoreceram, inclusive, a humanidade, né? O gênero humano acreditou muito nessas manifestações e ajudou muito em várias épocas, né? E que, por mais desarrazoados que sejam esses estáticos, né, não existe em comum entre a divagação, não existe nada em comum entre a loucura, né, e essas visões do estático, né? E também, depois ele coloca como que os filósofos poderiam interpretar esses fenômenos, né? Ele diz que os filósofos poderiam, a que nos parece, sustentar que a ilusão dos inspirados consiste em tomar como revelação feitas por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, revelações interiores dessa personalidade, ou seja, poderia ser deles mesmos, né? Só que depois ele comenta também sobre os filósofos místicos, que também já admitem, e as religiões mais adiantadas, né, que são revelações do Fouet, ou seja, do bom gênio, como Sócrates tinha o seu, né, do anjo da guarda, ou de algum, ou que não passa, né, do eu eterno, ou seja, é um patamar superior do indivíduo, como se tivesse uns dois eus, o eu aqui encarnado, mas existe um eu superior que ele acessa. Então, isso é a visão filosófica dos místicos, né, místicos filosóficos, filósofos e das religiões mais adiantadas, né? E nós vamos só concluindo aqui, né, que Kardec coloca todo esse texto para mostrar que existiam pessoas que acreditavam nessas manifestações e tinham um entendimento e tentavam também estimular as pessoas a pensar a respeito desse assunto, né? E no final ele diz assim: julgamos que essa digressão, esse mesmo escritor, julgamos que essa digressão não será tida por supérflua, deveríamos pronunciar-nos sobre o caráter e sobre a obra daquela inspirada que no mais grau deu testemunho das suas faculdades extraordinárias, de que falamos acima, e que as aplicou às mais brilhantes missões nos tempos modernos. Era preciso tentar emitir uma opinião à altura da categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc. Ou seja, Joana d'Arc também tinha a revelação, né, dos seus anjos, ou suas vozes, né, das suas vozes, né? Para a época eles acreditavam que eram os seus anjos, né? Mas eram os espíritos que se comunicavam com ela, e nem por isso ela era louca, e muita gente acreditou nela, e ela fez o que fez, auxiliando tanto a França, né? Então, essa a parte que ficou para eu comentar. É isso. Então, veja que, ao longo da história, todos tentaram explicar a mediunidade, né? Mas só o Espiritismo conseguiu dar uma explicação lógica. Nós ficaríamos aqui uma noite inteira conversando, né, sobre a Revista Espírita, sobre o Espiritismo, que os assuntos são diversos, são interessantíssimos, mas temos que encerrar, né? Então, eu agradeço muito a Vânia, Raquel, Estevão, a você que esteve conosco, e que nós possamos, né, estimulá-lo nesse instante a ler a revista, né, na íntegra. Quem não tem a revista pode baixar, fazer download, tanto entrando no site da FEB, quanto da União Espírita Mineira, ou na Kardecpédia, né? Você só colocar, né, no Google, você vai conseguir a revista, né, todos os volumes, né, gratuitamente, porque vale a pena ler, compreender um pouco mais a doutrina, estar próximo de Kardec no que ele escreve, e no final dessa revista de junho, de todos os meses, ele colocava variedades, que nós chamaríamos de atualidades, né, que eu iria falar aqui, mas não dá tempo, mas que você que vai ler a revista vai ver lá as atualidades e curiosidades de junho, que tem a ver com o mesmerismo, né? Então, que você esteja curioso para isso. Vamos agradecer, então, ao nosso Pai Maior, aquele que nos criou, que nos dá oportunidades, instrumentos, através dessas informações, através de todos esses fenômenos, né, que foram discutidos aqui,
é para o nosso crescimento, para a nossa evolução e aproximação de Jesus, né, que realizava todos esses fenômenos com o ectoplasma que saía de si mesmo, chamado amor. Que esse amor nos envolva e por tudo isso nós damos graças a Deus. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.